Saúde no Brasil, o que deu certo e o que precisa ser enfrentado. Muitas doenças infecciosas são foco de atuação da saúde pública no Brasil. As gripes, de modo geral, e não apenas H1N1, causada por diversos tipos de vírus influenza, né, o sarampo, a catapora, a rubéola, a cachumba, a dengue, a febre amarela, entre outras. Algumas dessas doenças são transmitidas por picadas de insetos, sobretudo mosquitos, como a fêmea do Aedes aegypti, transmissor da dengue. Outras são sexualmente transmissíveis, ou seja, sua transmissão pode ocorrer durante o ato sexual quando não se usa o preservativo. Por isso, esse grupo de doenças, que inclui a AIDS, que é a sigla usada para designar a síndrome da imunodeficiência adquirida causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, nem todos os indivíduos infectados com o vírus, porém, desenvolvem a doença. Embora haja tratamento para a doença, não existe cura para a infecção pelo vírus. É chamado de IST. IST é uma sigla usada para designar a nomenclatura de infecções sexualmente transmissíveis que o Ministério da Saúde, em novembro de 2016, passou a utilizar em substituição de doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. A mudança ocorreu porque o termo doença indica a existência de sintomas e sinais visíveis na pessoa. Porém, uma infecção pode ser assintomática por determinado período ou até mesmo, ou em alguns casos, por toda a vida, e são constatadas apenas por meio de exames laboratoriais. As IST podem ser causadas por vírus, bactéria, fungo, protozoário, e quase todas podem ser tratadas, mas vale lembrar que a prevenção, também no caso dessas doenças, é a melhor opção, e a melhor maneira de evitá-las é sempre usar o preservativo. O Brasil como referência mundial. O Brasil desenvolveu um dos programas mais bem-sucedidos para tratar HIV e AIDS do mundo e tornou-se referência. Ao adotar, em 1996, uma política de distribuição gratuita de medicamentos para o tratamento dos portadores do vírus e da doença, o país reduziu a disseminação da AIDS. O Brasil avança no diagnóstico e tratamento da HIV. 830 mil pessoas existem no Brasil atualmente vivendo com HIV e AIDS, portadoras do vírus HIV, né? PV-HIV. 694 mil PV-HIV são diagnosticados. 655 mil PV-HIV, pessoas portadoras, né, do vírus da humano da imunodeficiência, vinculados a alguns serviços de saúde. 655.517 mil PV-HIV estão em tratamento. Informativo do Ministério da Saúde com dados aí sobre o avanço da política de diagnóstico do HIV no Brasil. Então, fonte é o Ministério da Saúde, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. O Brasil aumenta o diagnóstico e tratamento para HIV, né? É importante que haja ações públicas e campanhas que estimulem a população a se prevenir e buscar diagnósticos rápidos de doenças, como as campanhas realizadas pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de informar e orientar a população por meio de ações publicitárias e pedagógicas sobre a prevenção contra a AIDS. Iniciativas como a distribuição de preservativos em locais públicos também são muito importantes. Desafios e futuro da saúde no Brasil. O Brasil enfrenta muitos desafios na área da saúde e a pandemia de Covid-19, sem dúvida, foi um dos maiores e causou impactos, mostrando a toda a nação fragilidades no sistema de saúde público. Além disso, salientou ainda mais a importância de conscientizar a população do autocuidado da prevenção de doenças. Apesar desse grande desafio, existem muitos outros a serem enfrentados. E um dos grandes desafios do Brasil ainda é o combate à dengue. Segundo dados disponibilizados no site do Ministério da Saúde, no período de 29 de dezembro de 2019 a 28 de março de 2020, foram notificados no país 484.249 casos provados de dengue. O Ministério da Saúde vem realizando constantemente muitas campanhas para orientar o combate à dengue, sendo uma das ações mais eficazes impedir o acúmulo de água parada, que se torna criador, pois favorece a reprodução do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Porém, se ainda existem dados como os mencionados acima em relação à quantidade de casos prováveis, isso significa que, se as orientações divulgadas nas campanhas de conscientização não forem adotadas para as pessoas, a transmissão da dengue continuará sendo favorecida. Logo, percebe-se, com base nesse contexto da dengue, que, de modo geral, o controle de casos de doenças, além de um problema de saúde pública, é um problema social e até mesmo cultural. Para que o futuro da saúde do Brasil possa ser diferente, além desses desafios diretamente ligados à área da saúde, existem outros que precisam ser resolvidos, como o acesso ao saneamento básico e educação. Isso porque, ao destinar gastos públicos para o tratamento e a coleta de água e esgoto, a quantidade de internações na rede pública hospitalar por infecções gastrointestinais tende a diminuir, conforme aponta um estudo e pesquisa que a Agência Brasil realizou em Uberaba e Uberlândia em 2019. Tem um estudo do Pedro
Rafael Vilela e José Cruz, esgoto tratado reduz índice de doenças do Triângulo Mineiro da Agência Brasil em 2018. Uberlândia, essa cidade aqui onde eu moro, eu do canal aqui Filosoficamente Incorreto, em 2019, né? Já investir em educação é favorecido que crianças e jovens desenvolvam atitudes relacionadas ao autocuidado e higiene. Então, mais atitude. A saúde não diz respeito apenas à saúde física, mas também à saúde mental. O autocuidado abrange cuidar da saúde física e da emocional, distinguindo o impacto das próprias emoções em diversos contextos nos quais se está inserido, como familiar, o escolar e o social, bem como sendo sensível com as emoções dos outros, a fim de desenvolver a capacidade de equilíbrio delas ao se deparar com problemas diversos. Para além disso, é importante de maneira consciente reconhecer fragilidades próprias para aprimorar de modo assertivo valores e atitudes que o favorecerão a alcançar realizações futuras de acordo com seu projeto de vida. A Constituição Federal determina que o governo federal destine verbas à educação, à saúde e à educação, bem como a outros setores. É dever do Estado garantir a saúde, direito básico universal, e para isso, entre as muitas iniciativas, está a promoção de campanhas de conscientização para a população, que por sua vez deve adotar práticas de prevenção e cuidado com a saúde. Tem um grafiteiro fazendo intervenção na própria obra, incluindo máscara em criança negra, como forma de estimular medidas de prevenção na pandemia de Covid-19. Isso aconteceu em Londrina, no Paraná. E tem uma fotografia aqui, 2020. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.